Bate-Papo na Saúde está de volta em Niterói, no campus da Universidade Federal Fluminense. Nesse bloco, nossa convidada é Priscila Paliano, que é bióloga e foi presidente do Instituto Vital Brasil, de onde você tem uma trajetória desde 2010. E uma trajetória que passou por vários aspectos lá dentro. Essa trajetória, sua formação, tudo que você vem fazendo até agora também, com captação de recursos, trabalhando com consultoria, como é que você percebe a coisa pública, a gestão da coisa pública, a importância da gente investir na gestão pública num país tão complexo, cheio de desafios como o Brasil? Perfeito. Então, falando um pouco da minha trajetória e como isso se alinha, né, às expectativas de gestão pública e a relevância desse tema para o país, eu sempre acreditei, desde o início da minha formação e desde que eu entrei no Instituto Vital Brasil, que quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inovação e como isso tudo culmina em saúde pública, né, é muito relevante você ter todo o sistema público junto nessa jornada. Por quê? Porque financiamento de pesquisa é algo muito caro, né? Você ter esse financiamento hoje no Brasil nas entidades privadas, a gente enxerga isso muito em empresas multinacionais. É uma cultura muito externa, né? E no país, o Brasil hoje ele é muito forte em desenvolver pesquisa e inovação no ambiente público. Então a gente traz isso das academias, a gente traz isso das instituições de ciência e tecnologia, que é onde estão os recursos financeiros de fato. E aí quando você pode trabalhar numa instituição pública, como o Instituto Vital Brasil, a Fiocruz, o Instituto Butantan, é onde a gente acredita que grandes realizações dali podem sair, né? Então, como saem, né? Como vem saindo ao longo do tempo, né? Exatamente, porque você inovar, você trazer tecnologia, você fazer ciência, sempre existe um risco muito associado aos resultados. E nem sempre o mercado privado, principalmente no Brasil, está pronto, está maduro para investir e assumir os riscos. Porque ciência é sucesso e fracasso, né? Você tem um funil ali, onde você tem muitas tentativas para que você tenha um único resultado positivo que de fato vai se converter numa inovação, que de fato vai se converter numa tecnologia que vai ser acessada pela população brasileira. E essa é uma deixa incrível a gente falar do Sistema Único de Saúde e também a partir do SUS falar do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que vem sendo uma aposta de condução dessa nova gestão do Ministério da Saúde, a partir de uma experiência já consolidada dentro da Fiocruz. Por que a gente pode explicar para as pessoas o que é isso? Então, falar do Complexo Industrial da Saúde, falar do grupo executivo que coordena o Complexo Industrial da Saúde, ele está relacionado a uma conjuntura interpartite, né, multidisciplinar, interministerial, onde você tem ciência e tecnologia, você tem a parte do BNDES, você tem a parte da própria saúde e uma série de outros ministérios envolvidos nessa conjuntura, onde você vai tratar e definir temas prioritários para a saúde no Brasil, estratégicos, para que a gente possa ter um bom suporte para a saúde pública e avançar no nosso modelo de sistema único de saúde de forma eficiente. Porque se essas ações elas não são coordenadas, você tem um desperdício de recursos iniciais, porque você pode ter a academia, por exemplo, focando em pesquisas para Alzheimer. Aí você tem uma indústria nacional se consolidando em oncologia. E você tem os bancos de investimento público financiando projetos de artrite reumatoide. E aí você não tem a fábrica, a pesquisa, né, e a indústria toda alinhada para solucionar um problema. Então, se você dissipa muito a coordenação das ações de inovação, tecnologia, que vão culminar em bons resultados para a saúde pública, você não traz resultados. E aí, com essa retomada que traz muita esperança para a gente, do Complexo Econômico Industrial da Saúde e do grupo executivo que coordena esse complexo, é que, de fato, quando as prioridades forem para a mesa, você vai ter todos os players, né, todos os atores relacionados a essa cadeia envolvidos numa única discussão. Então, a Anvisa ela vai poder acelerar um processo de avaliação de uma tecnologia, de um medicamento, porque ela sabe que foi definida como prioritário. O BNDES vai convergir os seus esforços financeiros financiando projetos, porque ele sabe que é prioritário. Você vai ter o Ministério da Saúde criando políticas públicas de acesso a esse medicamento e inclusão desses medicamentos numa lista Rename, por exemplo, numa lista de produtos estratégicos. E você vai ter
as indústrias, né, os laboratórios oficiais e os institutos de ciência e tecnologia também trabalhando em cima desses temas elencados. Então, você ter o Complexo Industrial da Saúde de forma organizada, como está sendo conduzido nesse momento, é muito importante para o país. E aí a gente tem toda a relevância para o que a gente viveu agora na pandemia, por exemplo. Aí ficou bem evidente, né, que aquilo que a gente depende de exportação no momento, em vários momentos, mas sobretudo no momento crítico, vai determinar, inclusive, vida ou morte, né? Exatamente. E aí o que a gente traz, assim, um relatório de lições aprendidas que nós trazemos da pandemia, por exemplo, o país ele não estava pronto, né? E o Complexo Industrial da Saúde não estava fortalecido o suficiente para poder traçar ações estratégicas de combate a uma pandemia. E agora, com essa retomada do complexo, a gente consegue traçar novas metas para futuras crises globais de saúde pública, né? Então você consegue convergir e planejar para que o Brasil ele não fique tão dependente de fatores externos, produtores externos, e a gente vá para um final da fila, digamos assim, né? Então, o quanto mais o Complexo da Saúde estiver fortalecido, ele consegue fortalecer a nossa base. E aí a gente vai evitar que falte um medicamento no SUS, que falte um insumo, né? Porque a nossa indústria nacional vai estar fortalecida. Não só a pública, quanto a privada também, porque a indústria privada no Brasil, ela também dá todo o suporte à indústria pública, né? Porque você tem aí parcerias. O público por si só não necessariamente ele vai ter braço para seguir em toda a produção e em todo o desenvolvimento. Então você está trazendo parcerias com a indústria privada, nacional também, você garante que o fornecimento nacional vai acontecer. Mas parcerias que ocorrem a partir de um interesse público. De um interesse público, perfeito, perfeito. Mas um exemplo, por exemplo, que a gente teve durante a pandemia foi a própria Índia, né? Que daí o governo da Índia, em um determinado momento, soltou algumas resoluções lá no país, falou assim, o que está sendo produzido em solo indiano vai atender inicialmente a população indiana e depois exporta. Mas você tinha multinacionais com fábricas lá, então isso criou toda uma discussão a nível global, porque como funciona, né, essa equidade, esse acesso, toda a pauta de agenda que você tem aí de ações humanitárias, né, que são discutidas no contexto global da OMS, por exemplo, você tinha países comprando muitas vacinas, países sem acesso a vacinas nenhuma. Então, o Brasil ele se viu numa posição de que demorou um pouco a negociar as vacinas, quando conseguiu negociar, teve que esperar um cronograma de fabricação internacional e que se nós tivéssemos uma indústria nacional fortalecida, tanto pública quanto privada, nós não teríamos passado alguns sufocos, né? E aí você está se falando também profundamente de gestão, né? Gestão. E do impacto que uma gestão desastrosa tem na saúde de uma população, né? Agora, eu acho que é fundamental a gente reforçar a presença do Sistema Único de Saúde nesse país, Sim. Que é um motor, que é um carro-chefe, que é uma forma de estimular todo esse complexo econômico e industrial que a gente está falando aqui, tanto porque se sabe que há uma demanda importante, que é a demanda de todo cidadão brasileiro. Sim. Né? Porque todos têm direito, Sim. é universal, é equânime, é integral, quanto no sentido de ter esse olhar, que é o olhar que prioriza uma saúde com atendimento humanitário. Então, ter um SUS faz toda a diferença? Com certeza, faz toda a diferença. E a gente vê isso na prática, não só na pandemia, como a gente viu, né, o desempenho de países que tinham um sistema único de saúde. Eu acho que a resposta ela é coordenada, então ela é mais rápida e ela é igual em todo o território nacional, né? Isso é muito importante, mas não só na pandemia, no dia a dia mesmo, né? Você compara com os Estados Unidos, por exemplo, o Brasil. Você tem um diabético nos Estados Unidos com uma situação de renda não tão alta e ele tem que pagar por todo o tratamento de diabetes dele. Então, os tratamentos em países que não possuem o Sistema Único de Saúde ou que o Sistema Único não dá acesso aos medicamentos, por exemplo, porque não é só tratamento, né? Existem alguns sistemas únicos de saúde internacionais que dão o atendimento médico, né? Fazem exames, mas dá a receita para o paciente. Sistemas públicos, né? Sistemas públicos, mas o paciente é responsável por adquirir o medicamento. E você tem países, como os Estados Unidos, que não tem esse sistema público único coordenado. Então, é muito difícil para a população. No Brasil, como nós somos um país em desenvolvimento, é fundamental para a nossa população
ter esse acesso, né, esse sistema único de saúde. E não só em pandemia, mas como na situação global e rotineira. Né? Rotineira, exatamente. Para a gente terminar, Priscila, e o desafio de transformar a cultura que não valoriza o que é público? O desafio de levar informação disso tudo que a gente está falando aqui para as pessoas, para que elas próprias defendam no seu dia a dia, não só um sistema público de saúde, mas uma educação pública de qualidade. Como é que a gente lida com esse desafio? Olha, eu acho que o desafio de valorizar os ativos públicos, né, que é exatamente aonde nasce... Pelo que eu estou falando aqui, né, no campo de ciência, tecnologia, inovação e saúde, assim como em outras áreas também, a gente pode comparar. Quando a gente traz de fora, a gente fica muito dependente tecnologicamente, né? E o que vem de fora, nós compramos, porque o conhecimento, a tecnologia não vem de graça. Nisso que nós compramos, ela se torna mais cara. E quando ela se torna mais cara, os gastos públicos, inclusive para a aquisição dessa tecnologia, são maiores, como, por exemplo, medicamentos que são frutos de transferência de tecnologia, às vezes eles têm os valores mais elevados, porque o custo da tecnologia está embutido no preço final do medicamento. Agora, quando nós conseguimos desenvolver internamente, quando você tem uma universidade, uma instituição de ciência e tecnologia desenvolvendo esse medicamento, óbvio, tem um investimento do governo, né? Mas aí são ligados a outros programas, são outras rubricas, em que já é obrigação e já é pactuação do governo trazer esses investimentos para a ciência e tecnologia. E aí, quando você combina isso no desenvolvimento nacional e você é dono dessa tecnologia nascente, ou até que replicada, como o caso de genéricos, de patentes que já foram inspiradas, né, você consegue economicidade, você consegue negociar preços, você consegue disponibilidade, você consegue negociar cronogramas de entrega com o Ministério da Saúde. Então, tudo fica mais fluido e nós conseguimos ter mais controle da nossa situação. Então, todo o desenvolvimento que nasce público e se torna público e se retém, né, e fica à disposição da população e dos gestores públicos, trazem para a gente segurança de que nós estamos abastecidos, estamos supridos e que vai dar tudo certo. Priscila, brigadíssimo, parabéns pela trajetória. Que bom que você está na gestão pública, porque a gente precisa de pessoas assim apaixonadas para avançar, né? Porque o SUS é realmente um projeto de democracia que a gente precisa defender todo dia. Obrigado pela presença. Nada, eu que agradeço. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá.